A física e a Fórmula 1. Física. O que podemos dizer sobre ela? Ela é um estudo dos fenômenos naturais que ocorrem no planeta Terra. Mas, com o passar dos anos, a física evoluiu, junto com o resto do mundo. Com isso, chegamos a falar do tema de hoje. O quão fundamental a física foi para a prática de Fórmula 1, durante todos esses anos. É o que veremos a seguir. Nesta época, carros eram um fenômeno entre as pessoas pelo mundo, diversificando em luxo, conforto e até mesmo potência, para praticar as famosas corridas automobilísticas. E como em todo esporte a motor, na F1 os resultados dependem da combinação entre piloto e equipamento. Porém, em 13 de maio de 1950, no circuito de Silverstone, o piloto italiano Nino Farina venceu a primeira corrida oficial de Fórmula 1, decretado pela Federação Internacional de Automobilismo, ou apenas FIA, como quiser chamar. Depois de sua vitória, perguntavam o modelo do carro, o motor utilizado, e qual estratégia ele havia utilizado, como é normalmente nas corridas de hoje em dia. O carro utilizado era um Alfa Romeo 158, com um motor de 8 cilindros em linha, ou straight eights. Este motor era de combustão interna, montado com 8 cilindros alinhados, que podem ser tanto de ciclo Otto, como a diesel. O uso desta configuração de motor foi praticamente abandonado devido ao comprimento excessivo, porém entusiastas continuam os usando para performance, por serem mais fáceis de se trabalhar do que motores V8. Se na década de 1950 os ingleses não se deram tão bem na Fórmula 1, a década de 60 ficou conhecida como a era britânica da categoria. Essa década presenciou o surgimento de grandes nomes do automobilismo inglês, como Graham Hill, Jim Clark, John Surtees e Jack Stewart. Nessa década, também foi criada uma grande equipe de Fórmula 1, a Lotus, além da Brabham. No meio da década, uma fabricante de motores de fora da Europa ganhou o campeonato pela primeira vez, a americana Ford, que equipava os carros da Lotus. E por quais motivos a menção à Ford foi dita? Bem, a Ford trouxe para a F1 os motores V8, uma configuração de motor de combustão interna em que 8 cilindros estão dispostos em duas bancadas de 4 cilindros. Ele é chamado assim porque seu funcionamento se baseia exatamente em 4 estágios ou tempos diferentes. Primeiro estágio. Nesse estágio, o pistão do motor se move para baixo e puxa a mistura de combustível, no caso, o vapor, e ar atmosférico através da válvula de entrada. Segundo estágio. Depois que a câmara de combustão foi preenchida, a válvula de entrada da mistura de ar e vapor de combustível é fechada e o pistão sobe, comprimindo essa mistura. É muito importante que o combustível aguente bem essa compressão, não explodindo antes do terceiro tempo. Se o combustível explodir prematuramente durante a compressão, diminuirá a potência do motor e produzirá um ruído conhecido como batida de pino, knock. É por isso também que se adicionam antidetonantes à gasolina, como o etanol. Terceiro estágio. Quando o pistão atinge o ponto máximo, a vela de ignição emite uma faísca elétrica que provoca a explosão, deslocando o pistão para baixo. A energia cinética dos gases em expansão é transmitida para o pistão, que movimenta o eixo do virabrequim, fazendo o carro se movimentar. Quarto estágio. O pistão sobe novamente e a válvula de exaustão ou de saída é aberta, permitindo que os gases formados na combustão sejam liberados. Quando essa válvula se fecha, a válvula de entrada é aberta e o processo recomeça. Outra inovação dessa década foi a configuração do cockpit, banco onde os pilotos sentam-se, de modo que os pilotos ficassem mais inclinados. Antes, eles sentavam-se em uma posição de 90 graus. Nessa década também surgem os primeiros carros com aerofólio traseiro, o que trouxe uma grande evolução na parte aerodinâmica. As forças aerodinâmicas atuam sobre qualquer objeto que se desloca no ar. Aviões, barcos, automóveis, qualquer que seja o móvel que se desloque no ar sofre a ação de forças aerodinâmicas. Em carros esportivos, como os de Fórmula 1,
Os engenheiros utilizam muitos princípios da aerodinâmica para fazer com que o carro consiga ter ao mesmo tempo estabilidade e bom desempenho nas pistas, tanto nas retas quanto nas curvas. Eles são projetados para reduzir a resistência do ar e aumentar a força vertical descendente gerada pela carroceria e seus anexos, fazendo com que eles fiquem realmente grudados no chão. Para tanto, eles utilizam os aerofólios, as placas externas, difusores e defletores laterais como medida para reduzir a resistência do ar. Em relação às inovações, a Renault trouxe, em 1977, os motores turbo, que ficaram na categoria até 1988. As equipes também investiam mais na aerodinâmica, visando o desenvolvimento do efeito solo. A década de 1990 foi marcada pelo desenvolvimento da eletrônica nos carros de corrida. A Williams inovou com a suspensão ativa e desbancou a supremacia da McLaren, que já durava alguns anos. Pois é. Tudo termina aqui. Já aviso de última hora que não tem todas as informações, apenas as básicas. E também que não tive tempo para colocar tudo sobre o tema principal, mesmo que fiquei 4 dias direto fazendo este trabalho. Espero que as informações sejam úteis ou pelo menos tragam algum conhecimento, por mais que seja temporário. Obrigado por assistir.